Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo da nossa escola bíblica de hoje. Escola bíblica do dia 4 de novembro de 2024, segunda-feira. Então hoje já enviamos 80 minutos de áudio em 4 mensagens de áudio para dezenas de grupos de WhatsApp que estão conosco dentro e fora do Brasil. E hoje estamos inaugurando um novo tema, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então o tema de hoje é baseado em Mateus 22:14, onde Jesus disse que de multidões que ele tem chamado para a salvação, para morar no céu, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, daqui a 30 dias, que é quando encerra esse tema, para a gente entrar em outro tema, então, nós estaremos estudando sobre o termo bíblico, escolha, eleição, chamado, vocação, que são termos usados pela Bíblia para aqueles que Deus chamou para serem cristãos, e utilizando o nome cristão em si mesmo, vão também usar esse nome nas suas ações e ganhar multidão de recompensas por serem cristãos. Hoje então, como disse, vamos tratar do resumo e falar aqui coisas que não falamos lá, porque não deu tempo, já que a gente, antes de trazer uma mensagem aqui para o áudio, a escola em áudio, que tem o tema A Verdade Vos Libertará, e também aqui para o YouTube, a gente estuda muito, irmão, muitos versículos a gente vai pegar na Bíblia, analisar, estudando, orando, clamando, para dar para você o melhor. Aqui é um curso teológico na sua casa, gratuito, amém? Então esta denominação que presidimos em São Luís é uma das igrejas mais evangelizadas do planeta. Onde presidimos aqui, onde você está vendo, é um prédio pequeno, se congrega pouca gente, mas é uma das igrejas mais evangelizadas do mundo, porque tem todos os dias alimento espiritual, bíblico, para os grupos de WhatsApp, que esta nossa igreja física, que a sede está aqui em Cambô, onde eu estou, em São Luís do Maranhão, Brasil. Então esta igreja recebe este tipo de ensino que a maioria das igrejas do planeta não tem. Então você também está nesses grupos de WhatsApp ou agora pelo YouTube, para também participar desta igreja online, amém? Então eu quero começar com você estudando esse novo tema. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para isso vamos tomar a nossa Bíblia em nossa mão e vamos ler Mateus 22, do verso 1 até o 14, para entendermos, porque aqui dentro desse texto de Mateus 22, 1 ao 14, nós vamos estudar vários dias analisando termos usados aqui em Mateus 22, 14 e em outras menções bíblicas sobre o termo chamado, eleito, escolhido, etc., para que a gente entenda que ser cristão não é qualquer coisa, que ser um servo de Deus não é fácil, não é para todo mundo, por isso ser salvo também não é para todo mundo, tá bom? Então por isso a gente tem que pregar uma mensagem que não é de engano religioso, como tem multidões por aí de denominações, de religiões pregando que Deus aceita tudo, que você já está salvo, sem precisar
arrancar nada do teu velho homem. E aqui nós vamos mostrar que não é assim, pelo que Jesus falou. Então, pega a tua Bíblia e presta muita atenção no que vamos estudar aqui. A tua Bíblia está toda aí no Google do teu celular, na internet. Todo versículo que eu falar, você digita no Google da internet o versículo que você vai ler. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: Mateus 22, 1 em diante, diz: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas. Parábola é uma expressão muito usada na Bíblia, quando Deus faz comparações com o mundo físico, que eles ali que estavam ouvindo já conheciam, comparando com o mundo espiritual. Quer dizer, uma comparação igual. Por isso que é chamado de parábola. Tudo é igual. Não é uma invenção, é apenas uma comparação. Por isso que é chamado de parábola. Então ele vai comparar o reino de Deus com certos tipos de reinos na terra. Então ele vai dizer, desde o verso 2, se lê assim: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Bodas é uma festa de casamento. Então, assim que a Bíblia chama uma festa de casamento, bodas. Então, diz: E estes não quiseram vir. Então, aqui já é o primeiro problema que Jesus estava falando, que essa mensagem aqui na época era para Israel, principalmente para líderes de Israel, que Deus chamava, mas eles não queriam vir. Por isso que depois Jesus foi crucificado, porque a maioria o rejeitou, mas primeiro ele chamou. Eles não vieram porque não quiseram, mas ele chamou. Não era uma chamada apenas para ser um pregador. Aqui a chamada primeira é para salvação, que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo com essa outra camisa aqui, que eu tenho gravado com uma outra daqui. Essa aqui é a nossa camisa mais antiga, que usávamos também aqui no trabalho de oração, que vai ser amanhã, terça-feira, tá bom? Toda terça-feira é dia de oração. Então as pessoas que fazem parte da oração aqui na Camboa, que começa às 7h30 da noite até 9 da noite, oração, clamou a Deus pela minha vida, a tua vida, e também louvor e adoração, mas o principal é o ensino bíblico, que temos aqui também toda terça-feira. Convidamos você que está nos arredores para participar conosco todas as terças-feiras, e muitas pessoas mandam confeccionar essas camisas para participar. Claro, se é com camisa ou sem camisa, você pode vir, amém? Só os membros da igreja que usam essa camisa. Essa aqui é antiga, a camisa é aquela que gravamos ontem. Então vamos lá, verso 3, Mateus 22. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porque naquela época aqueles reis ricos, poderosos, faziam aquele churrascão com muita comida para celebrar uma festa de casamento. Muita comida, muita bebida. Então Jesus disse que é mais ou menos assim a festa, que ele está chamando pessoas para participar.
Só que ele diz assim, ó, verso 5, porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Aqui é igual acontece hoje em países como países comunistas, também países como Coreia do Norte, que é comunismo total, que eles matam os cristãos, ou em países islâmicos como o Irã, né, onde é o islamismo radical, que eles matam também os cristãos, eles perseguem, e Deus também mandou chamar lá para a salvação, e eles fazem matar, destruir igrejas, queimar a igreja, prender, matar pessoas, que já acontecia também antes de Cristo. Os profetas vieram, muitos foram mortos, como diz a tradição de Israel, não a Bíblia, mas a tradição de Israel, que o profeta Isaías foi cerrado no meio pelo rei Manassés, que não quis ouvir a mensagem do profeta Isaías. Então isso hoje é falado dentro de Israel, hoje. Todos os pregadores da religião de Israel hoje dizem isso, que Isaías foi cerrado no meio, a mando do rei Manassés de Israel, porque rejeitava a mensagem de Isaías. Então, olha aqui, então, desde o verso 7 diz, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Isso aqui depois nós vamos estudar essa parte. Quer dizer, quando você rejeita, está aí as guerras matando multidões de pessoas, é maneira de pessoas serem destruídas. Depois que elas são destruídas, que vem as guerras, eles clamam o nome de Deus, oh Deus me ajuda, e não sabe que às vezes é a própria mão de Deus contra eles, porque preferiam rejeitar qualquer mensagem bíblica que Deus estava tentando através dessas mensagens salvar, e eles rejeitaram, e multidões têm sido mortas nessas guerras. A guerra de Israel contra o Irã, vice-versa, contra o Hamas, vice-versa, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, vice-versa, e outras guerras, dos tráficos de droga que tem aí, da polícia contra criminoso e vice-versa, tantos outros problemas, pessoas morrendo todo dia, e perderam totalmente, o convite foi jogado fora, e depois de morto, olha o que acontece aqui, diz, verso 8, então disse aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Essa expressão é que vamos tratar hoje. Esse é o motivo de Deus não poder salvar multidões, até dentro e fora da igreja, porque foram chamados, mas não se tornaram dignos. Cuidado você que está dentro das igrejas, ou você que diz que está no rol do cristianismo, em qualquer religião, mas se você não praticar atos dignos de ser chamado de cristão, você nunca pode ser chamado de cristão, porque o próprio Deus acha que você não é digno. Por isso vamos estudar aqui. Pode ser da liderança, pode ser da membresia. Se Deus não vê você como digno, não vai poder entrar na festa, não tem direito a receber nada de Deus, principalmente salvação. Por isso a gente prega para você se encaixar, para você se tornar de verdade um aprendiz do que diz a Bíblia e praticar. Não adianta apenas ouvir, mas praticar, porque isso vai mudar você, vai encaixar você no que Deus espera de você e de mim também. Então já vamos falar sobre o significado de alguém ser indigno para poder perder tudo que Deus está tentando dar. Então, o verso 9 de Mateus 22 diz, e depois as saídas dos caminhos,
convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Aqui é um outro dia que nós vamos tratar esse assunto. Dentro do cristianismo tem os maus e os bons. E entre os maus e os bons, muitos dizem: eu sou de Cristo, mesmo sendo mau, malvado, maligno, perverso, que odeia, que é um transgressor da lei de Deus. Quanto mais, e nunca se arrepende, usa de malignidade contra seu próximo e diz: eu vou participar da festa das bodas, não vai não. Então é por isso que a gente tem que avisar, pedir para Deus: muda meu coração, porque essa parte nós vamos estudar depois, o termo chamado e escolhido, para você começar a entender. Malvado, ele vai ser chamado, porque também Deus chama os maus, pode ser o maior perverso do planeta, Deus chama também para essa festa, mas Deus não quer que ele continue malvado, ou então no céu não tem como entrar o malvado. Tem que se arrepender, tem que pedir para Deus mudar o coração dele, seja o pregador, seja o pastor presidente de igreja, seja o profeta Maomé, que fundou o Islã no ano 600 antes de Cristo, que o capítulo 60, no verso 4 do Alcorão, Maomé manda odiar os inimigos de Alá eternamente. Por isso que os judeus estão nessa guerra aí, terrível, que aquilo ali não é nada a ver com guerra de terra. Eles não querem terra, é extermínio dos judeus, do mundo inteiro, que o Alcorão prega que eles são inimigos eternos do islamismo. Então eles têm que ser exterminados. Por isso Maomé, que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo, ele viajava em redor dos locais onde ele morava, que no início era a planície arábica, onde hoje é Arábia Saudita, e todos os locais onde ele encontrava judeus, ele dizia: ou você se converte ao Islã ou morre. Então cidades inteiras eles mataram, destruíram, saquearam, e todos os países hoje que são muçulmanos foi através de guerra, de muita morte. Outro converte ou morre, porque assim foi o Islã. O Egito foi tomado com guerra. Pode colocar aí na Wikipédia, Enciclopédia Livre, que está na internet, como foi que o Egito se tornou muçulmano. Nunca foi pregando como a gente está pregando aqui, nunca. Aceita o Islã? Não, era cercava tudo com um exército grande, ou se converte ao Islã ou morre. Assim foi o Iêmen, assim foi onde hoje é Turquia, assim foi a Síria, que antes era, a maioria desses países, tudo era cristianismo da Igreja Católica, e se tornaram, com guerra, muita morte, muito sangue, o país muçulmano. Nós escrevemos vários livros sobre o Islã, um deles chama-se Maomé e seu ódio de judeu. Se você quiser receber de graça esse livro, não paga nada, entra no meu WhatsApp, no meu privado, eu vou dar de graça, além de mais 2 livros também. São 3 livros que escrevemos, vocês sabem, nós escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas, e nós doamos de graça para você, amém? Então entra no meu privado, 984904763, e o código do Maranhão é 98, e se você está fora do Brasil é 55, e entra e pede: olha, eu quero o livro, eu vou te dar de graça pelo Zap, tá bom? Esses livros sobre o Islã, nós pesquisamos para escrevê-los, principalmente um Alcorão com nota de rodapé que eu peguei aqui na Biblioteca de São Luís. No Alcorão com nota de rodapé, explica como o Islã se formou, que é exatamente como eu estou falando, com guerra, muita morte do que ele chamava de infiel. Maomé mandava matar os infiéis.
Só que ele já morreu, multidão de líderes de lá até aqui já morreram. Foram para onde? Se o texto que nós estamos lendo aqui diz que Deus chamou os bons e os maus, você acha que os maus vão para o céu sem se arrepender de nada? Não vai. Então Maomé com certeza, e qualquer um que já morreu amando esse tipo de religião, praticando na íntegra o que diz a religião, como o Hamas está fazendo agora, como o Hezbollah está fazendo agora, quem morre nessa guerra já sabe, está perdido para sempre. Por isso o cristianismo vai para lá pregar, avisar que tem uma festa lá no céu, mas nem todos podem ser salvos. Então vamos voltar para o tema, para você entender para onde vão os que não vão ser salvos. Quem disse foi Jesus. Por isso ele disse: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então está aqui, eu vou voltar para o verso 9, Mateus 22. Aqui é o próprio Jesus pregando, falando para Israel, explicando dentro desse texto que escreveu Mateus. Mateus era um dos discípulos que acompanhava Jesus, e aqui ele está escrevendo o que Jesus disse. Então diz, 22:9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Disse-lhe: amigo, porque essa veste nupcial é outro dia que nós vamos estudar, tá bom? O tema de amanhã será Romanos 1:6, que diz: você foi chamado, foi para pertencer a Jesus. Quer dizer, quando você é chamado e não pertence, quer dizer, ele não é teu dono, ele não tem direito a mandar, ele não tem mandamentos para você, porque tu não atende o que ele fala, tu não é dele, tu não tem nada a ver com ele, o reino dele não é para ti. Então vamos estudar amanhã a segunda mensagem, que vamos também fazer um resumo aqui de Romanos 1, verso 6, que Paulo dizia para os irmãos de Roma: você foi chamado para serdes de Jesus. Então, porque a Bíblia diz: tu foi comprado com grande preço, ele comprou você com o sangue, como na época os reis ricos compravam escravos, muitos deles para libertar esses escravos, para morar dentro da casa do dono, para serem úteis para o seu dono. Então, esse que é o quadro que vamos estudar amanhã. Você foi liberto do pecado, do diabo, do mundo, do ensino falso, da religião falsa, para pertencer a Jesus, para trabalhar para Jesus. Amém? Vamos trabalhar sobre esse tema amanhã. Mas hoje diz, verso 11: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Você sabe que quando um rei naquela época convidava alguém, até hoje mesmo, a pessoa já sabe qual é o tipo de roupa que tem que vestir, ou então ali naquela festa ele não vai poder entrar. Não estou falando de qualquer festa que acontece aqui. Um rico desse planeta, por exemplo, se ele é amigo só de atores e atrizes de cinema e televisão, ele quer que eles vão do jeito como elas estão, como são acostumadas a se apresentar na televisão, no cinema. Mas esse tipo de rei aqui, não. Você tem uma ideia, a rainha da Inglaterra, agora há pouco, antes dela morrer, o filho dela se casou com uma mulher que é dos Estados Unidos, que também ela era da televisão, uma atriz, e trabalhava com algumas coisas de televisão. Quando ela foi apresentada pela primeira vez, o filho apresenta para a mãe, que era a rainha da Inglaterra, a velhona disse logo: olha, aqui é o meu palácio,
E aqui é a família real. Cuidado com o que tu vai vestir. Tu não pode vestir qualquer roupa. Tu não pode te apresentar para o povo de qualquer maneira. Lembra-te que tu és da família real daqui para frente. Tudo teu vai ser como de um ente, de uma família real. Cuidado com o que tu vai fazer, viver, vestir, falar, até tua maquiagem. Cuidado. Então, irmãos, tá aí no YouTube um monte de coisas sobre isso, como essa jovem que se casou com o filho da rainha da Inglaterra, como ela enfrentou muita luta e daí para frente ela teve que permanecer para sempre com um novo estilo de vida que ela nunca teve. Imagina esse tipo de rei aqui, irmão, da época. Vamos imaginar, por exemplo, o rei Assuero da época da rainha Esther, que o rei Assuero precisou chamar muitas mulheres para, no meio de muitas, escolher uma para se casar. E foram por lá encontrar uma menina chamada Radassa, que é o nome dela em hebraico, que a língua dos judeus até hoje é o hebraico, porque Abraão, que foi o pai dos judeus, e em Gênesis 14 ela é chamado de Abraão, o hebreu, por causa do idioma, o hebraico. Então até hoje Israel fala o hebraico por causa de Abraão. Então o nome dela em hebraico é Radassa, mas da época dela, lá do povo do rei Assuero, era Esther. Então teve que mudar o nome para colocar o nome de Esther, porque se ela fosse chamada lá dentro de Radassa, eles odiavam os judeus, o povo do rei Assuero odiava, e não ia querer jamais uma mulher daquela. Então aquela mulher, irmãos, para elas, mesmo ela sendo escolhida para ser uma rainha, como multidões de outras jovens foram levadas para se casar, é só você ler o livro da Esther que está aí na Bíblia, para você ver como a Esther se tornou a única rainha, a escolhida do rei Assuero, que depois ele passou a amar aquela mulher, e Deus salvou os judeus através dela, que veio uma mensagem para matar todos os judeus, exterminar todos, e através daquela mulher, Deus salvou todos os judeus da época. Então olha só, meus amados irmãos, aquela mulher passou por um tempo, antes do rei olhar ela pela primeira vez, passou por um período de transformação, muito banho, trocou de roupa, era banho de pele, perfumes. Então quando ela e todas as outras, muitas mulheres foram se apresentar para o rei, escolher uma para ser a única rainha dele, ele olha para Esther e escolheu Esther, e ela honrou o papel de rainha para sempre. Então, os chamados escolhidos são isso, irmão, dentro da Bíblia. Você é chamado, tem que ter preparação para se encaixar. Assim é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que fez essa festa de Mateus 22. Então, ele não vai querer qualquer um, ele não vai deixar qualquer um, porque tanto que aqui no texto, esse tipo de rei aqui, que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que está lá no Apocalipse 19, que é o próprio Cristo, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então aqui diz que, verso 11 de Mateus 22, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Depois nós vamos ter uma escola bíblica exclusiva sobre o termo veste nupcial, que quem não tiver ela, pode ser o pastor, pode ser quem for, nunca vai poder fazer parte de nada no céu, nunca, jamais. Pelo contrário, olha o que espera bem aqui, ó. Tudo que eu estou falando aqui é um resumo do que nós vamos tratar na escola bíblica durante esses 30 dias. Chamado, escolhido, eleito, tudo
tudo, irmão, pode perder salvação. Se a gente não perseverar, me chamou, né? É como, por exemplo, eu fui da Polícia Civil do Maranhão, depois me tornei chefe do setor de entorpecentes, depois eu fui ser um atirador de elite, ganhei concurso de tiro no exército aqui, com um grupo de policiais civis, que foi também para disputar treinamento de tiro ao alvo. Então, tudo isso primeiro passou por um grande treinamento. Até para ir para a polícia, você tem que estudar muito, para passar numa prova, depois tem treinamento, para depois assumir como policial. E mesmo assim, muitos depois de assumir como policial, pode, fazendo alguma corrupção, ser expulso, perder tudo. Foi chamado, treinou, mas foi expulso. Assim aconteceu com esta pessoa aqui, irmão. Esse é o perigo do chamado, que poucos serão escolhidos, porque não permanece naquilo para o qual foi designado. Eu fui chamado para ser um cristão, mas não aprendi, não quis ser capacitado naquilo que Deus manda eu capacitar, que está aqui na palavra, e eu viver como ímpio, mesmo dizendo que sou cristão, perco tudo. Foi o que aconteceu aqui com este, ó. Mateus 22, 11 em diante, diz: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Disse-lhe: amigo, como tu entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. É o verso 13. Repito, disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí no verso 14 diz: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então isso aqui é um resumo do que vamos tratar durante esses dias. O perigo de Deus te chamar para ser cristão. Mas na Bíblia diz, 1 Coríntios 5,11, diz: aquele que diz que é irmão, mas for ladrão, devasso, mentiroso, idólatra, com esse tu não deve nem comer. Aqui está falando que o rei te convidou para uma festa. Só que na Bíblia diz que Deus tem um reino, e esse reino tem leis, como por exemplo 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz: tu não sabe que os injustos não podem herdar o reino de Deus? Não erreis. Aí entra no verso 10: nem o devasso, nem o idólatra, nem o homossexual, nem o ladrão, nem o bêbado não pode entrar no reino de Deus. Então tem muitos e muitos outros textos da Bíblia que, quando se fala para o reino, tem ações que Deus não aceita de ninguém. Pode ser do pastor, do pregador, do Papa Francisco, do padre fulano de tal. Eu ou você, se permanecer do pecado, dizendo sou cristão, vou morar no céu, não existe. Isso é uma mentira teológica. Ele não aprendeu isso aqui da Bíblia. Não foi na Bíblia que ele aprendeu. Alguém ensinou mentiras, ele acreditou nas mentiras, multidões já morreram acreditando nessas mentiras, e o resultado está aqui, né? Trevas exteriores, para quem não está pronto, não está capacitado. Então, como eu falei na escola em áudio, né, os eleitos, que é uma expressão muito usada na Bíblia, né, os discípulos são chamados de chamados, são chamados também de escolhidos. Essa expressão está nos dois. Mas o Judas era um deles que também foi chamado e também foi escolhido, mas não perseverou, não se encaixou e perdeu tudo, o Judas. Então assim são multidões que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus elege e depois perde tudo. É que nem nós falamos na escola em áudio sobre, por exemplo, um político hoje, qualquer um. Você vota num vereador, escolhe ele no meio de outros, ou num prefeito, ou num deputado, ou num presidente da república.
e vamos dizer que ele se elege. E quando ele estiver encaixado ali naquela tarefa para o qual aquele cargo o designou, que aquela escolha, aquele chamado, aquela eleição o colocou ali, está ótimo. Mas se ele se envolve com corrupção, se for provado que ele está se enriquecendo com dinheiro roubado do governo, se tiver realmente leis aplicadas contra essas ações, ele faz o quê? Ele perde o cargo por improbidade administrativa e vai preso, ele pega cadeia. Isso acontece em qualquer país normal, onde as leis funcionam. Então ele foi eleito, foi chamado, você escolheu, colocou lá, como a Dilma Rousseff, por exemplo, presidente do Brasil. Ela foi eleita, multidões escolheram ela, mas depois que ela está lá, cometeu atos contra o que o cargo de presidente diz que é para cometer. Resultado, foi impeachmentada e foi expulsa. Botaram outro no lugar dela. Então assim são os cristãos. Você não quer ser um cristão para assumir o papel de cristão como servo, como trabalhador, porque tem trabalho para você. Deus vai botar outro. É que nem você trabalha numa empresa. Você foi chamado, por exemplo, para ser um médico. Deus te chamou para ser um médico, né? Ou uma empresa te contratou. Vamos dizer que você já estudou, se capacitou, está todo pronto, participou daquele período lá na universidade, sabe de tudo. Aí agora você trabalha como médico. Chega lá, faz como deu na televisão agora. Aqui no Brasil, médicos que ia lá só para escrever o pontozinho e ir embora para trabalhar em outro lugar, mas estava recebendo o salário. Então essas pessoas vão devolver o dinheiro, essas pessoas vão responder processo, essas pessoas talvez percam totalmente, né, a carteira de médico, vai ser cassado e um monte de outras coisas. Quer dizer, ele foi chamado, foi capacitado, mas perdeu tudo. Deus não quer que aconteça assim conosco, viu, irmão? Deus quer que você seja chamado, porque vai ter um treinamento através de tudo que Deus fala aqui na Bíblia. É um treinamento, mesmo que Ele deu para os discípulos, quer dar para nós, para que nunca a gente faça como Judas, chamado, escolhido, mas perdeu tudo. Então amanhã nós vamos tratar mais do assunto, tá bom? Por isso nós falamos hoje no áudio do verso 8, os convidados não eram dignos. Então cuidado de Mateus 22:8, que Deus me vê como indigno é que vai fazer eu nunca poder ser chamado de cristão na visão de Deus. O mundo pode me conhecer como cristão, mas Deus não me reconhece. Então, por isso existe a expressão digno. Os convidados não eram dignos, em Mateus 22:8. Por isso que eles não vieram, para realmente ficar naquela festa do jeito como Deus queria que ficasse na festa. Há uma festa preparada, irmão. Tem uma festa esperando nós no céu, mas começa aqui na terra. E Deus, Apocalipse 2:2 diz: quando você está no culto, na igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele está te olhando, Ele está vendo para que tu vieste, qual o motivo que tu vem para o culto, o que tu vieste trazer para Ele. Então faz, porque é tu e Deus, é Ele que vai analisar o que estamos fazendo aqui. Tudo que fizemos é para Ele, como cristãos, tá bom? Não é para o ser humano, é para Deus, tá bom? E nós falamos lá no áudio, Mateus 10, 37, 38. Jesus diz: quem ama mais, o pai, a mãe, fulano, cicrano, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz: quem não carregar sua cruz, não é digno de mim. Então, esse daí é aquele lá de Mateus 22, 8. Os convidados não eram dignos, quer dizer, te chama para uma igreja, te chama para o cristianismo, você aceita, mas não é digno, quer dizer, você não vai receber nada
às vezes está cantando, orando, mas não vai receber nada, principalmente não pode participar daquela festa que vai ter no céu, do Apocalipse 19, 7 ao 9, que diz que vai haver uma grande festa lá no céu, chamada de As Bodas do Cordeiro, uma festa com Jesus no céu. Então vamos trabalhar, vamos nos arrepender, vamos nos encaixar para termos certeza que vamos participar dessa festa. Por isso que a Bíblia manda a gente se analisar, que Paulo diz para os Coríntios: te analisa se Cristo está em ti, te analisa para ver se tu não já está reprovado. 2 Coríntios 13, 5. Então o cristão é assim, orando: Senhor, me revela, eu vou ou não vou participar dessa festa, eu estou pronto ou não, qual é o serviço que eu estou fazendo, qual é o trabalho que tu me vê fazendo como servo teu, para poder eu dizer que eu estou pronto para essa festa lá em cima, que ela vai acontecer depois da volta de Jesus. Jesus vai voltar e ele vai introduzir multidões nessa festa, mas muitos de nós não vão poder entrar nessa festa ou permanecer nessa festa para sempre. Cuidado com isso. Ponto. Tá, amanhã voltaremos para outro resumo do termo de amanhã, que vamos enviar à escola bíblica de Romanos 1,6, que você e eu fomos chamados para pertencer a Jesus. Se é dele, você não tem mais direito de fazer o que quer da tua vida. Tudo que tu fizer tem que ser submetido à palavra dele, ou então não pertencemos a ele, como disse Paulo em 2 Coríntios 2,19. Ele diz: aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então vamos largar o mal, ou então não tem nada a ver com Jesus, ele não tem nada a ver comigo. No dia que a gente chegar lá, ele vai dizer aquilo que ele já disse em Mateus 7,23, que ele disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, preguei no teu nome. Ele disse: não te conheço, aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Para que não aconteça isso, nós estamos pregando, avisando, alertando: te conserta, te arrepende, te encaixa, seja útil. Deus conta contigo, tem um monte de coisa para você fazer. Quem vai ganhar é você. Ponto. Tá? Envia essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos. Traga alguém para cá para estudar conosco. Faça uma pergunta na nossa escola bíblica, tá bom? Em áudio. Aqui não, na escola bíblica lá. Faça uma pergunta, insira alguém, o número de telefone de alguém que quer estudar, que quer fazer uma pergunta. É um curso teológico gratuito, que já estamos aqui mais de 5 anos. Tem mais de 600 vídeos aí no YouTube, nessa plataforma aqui, sobre muito tipo de ensino bíblico, para você estar treinando para ter certeza que vai morar no céu. Ponto. Tá, envia essa mensagem para alguém. Olha por mim, estou orando por você. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.